A minha infância foi belíssima. A minha infância foi belíssima. A gente, eu mais meus colegas, a gente tomava banho na beira do rio. Brincava de vaquinha de osso, de aquele osso de boi. E montado em cavalo de pau, aqueles cavalos feitos de palha de carnaúba, a gente andava. Foi muito boa a nossa infância em Pino Marcado. Então, a gente brincava muito nesse sentido. Tomava banho no rio escondido, que meu pai e minha mãe não queriam de jeito nenhum que a gente tomasse banho no rio. Mas a gente ainda tinha uma madrinha minha de carregação, tinha madrinha de carregação, que era uma nega velha que carregava, lavava roupa, essas coisas, né? E gostava muito, era ligada à nossa família. E essa nega velha, chamava Maria Inês, ela me vigiava quando eu estava tomando banho, e eu tinha medo dela, me botava para correr. E tomava banho escondido. E tinha lá na parte do Rio São Francisco, lá no Vila Marcado Velho, tinha uma localidade aí que chamava Banheiro dos Homens. Ali os homens podiam tomar banho e mulher não chegava por perto nem nada. E a gente, menino, mais meus colegas, a gente ia banhar, que ficava um pouquinho afastado da cidade, a gente ia tomar banho lá. E escondido, que a gente tomava banho escondido da família. Morria a gente afogado. E foi assim que eu aprendi a nadar. Eu aprendi a nadar assim, desde criança que eu aprendi a nadar. Uma vez eu estava tomando banho, mas com colegas lá na beira do rio, nesse banheiro dos homens, e meu pai teve um sonho, que eu tinha morrido afogado. Aí meu pai achou que ia ir lá no banheiro, eu tomando banho. Não deu outro, um colega meu vira meu pai, olha, agora vira seu pai, teu filho está chegando aí. Aí não foi outro, deu uma carreira da poça, eu cheguei em casa de noite. Foi uma infância muito boa, infância de gente pobre, mas nunca faltou o que comer na nossa casa não, graças a Deus nunca faltou nada. Mas foi tudo infância de filho de família pobre, né? De beira da pequena cidade, entendeu? E chegava aí no Pino Marcado, tinha um turismo muito grande, nesse tempo os vapores Gaiola viajavam de Pirapora a Juazeiro. Pirapora a Juazeiro era a linha. Aí vinha, depois desses navios Gaiola, antigamente tem muita história sobre eles, até na Revolução de 30, de tudo, tem história daquele tenente Juarez Estava, que passou nesse navio, soldado como diabo. Mas quando chegou já era meu tempo de infância, de tempo de criança, de infância, os navios Gaiola já era fretado por turismo. Aí vinha aqueles turistas, carregava na classe de baixo, na segunda classe, carregava mercadoria para vender, para essas coisas. Aquele povo mais pobre também viajava na segunda classe, que é onde ficava a caldeira do navio Gaiola. E os turistas que vinham lá de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do exterior também, eles vinham na parte de cima, que era a primeira, e encostava no Marcado, em todas as cidades do Rio São Francisco, eles iam encostando até chegar em Juazeiro. E aí foi daí que eu já menino já entrando na adolescência de 11 para 12 anos, e 13 anos, já começando para a adolescência de 12 anos e diante, 12 anos mais ou menos, a gente começou a ver o que nunca via. Turista saía na cidade de Pino Marcado vestido de maiô, não era nem biquíni, não, era maiô. Aí chamava a atenção daquele pessoal mais antigo, era uma coisa tão interessante, e aqueles mais velhos diziam, ô falta de vergonha, desse povo andando com a bunda de fora aqui na cidade. Aí os turistas andavam de todo lugar lá com aqueles vestimentos deles, até o vapor ia embora, o vapor passava, era fretado por eles, passavam o tempo que eles quisessem no porto, né? Aí eles compravam aquelas bugigangas que o povo vendia, aquelas coisas, entendeu? Era muito interessante. A revista, naquela época, a revista Cruzeiro, primeiro a Cruzeiro, depois a Manchete, e a Cruzeiro fez muita reportagem. Talvez vocês encontrem isso na internet, talvez encontrem na rede social. Muito com os navios Gaiola, muito trabalho. E Juazeiro também, talvez na biblioteca de Juazeiro, aliás, na biblioteca não, na biblioteca mesmo e no museu lá de Juazeiro, vocês podem encontrar muita coisa nesse sentido, entendeu? E
Eu não sei se eu me expliquei bem. Sim. O senhor conheceu muita gente que sofreu muito com essa mudança da cidade? Conheci. Que sofreu, que foi ruim? Conheci. Aqueles que indenizaram suas benfeitorias, as suas coisas, por um dinheiro pouco, e o dinheiro acabou, e entraram numa situação de bancarrota chamada, né? De quebradeira. Então, esse povo foi horrível. Uma situação muito delicada, muito delicada. Mas foram vencendo com a ajuda de Dom José Rodrigues, do Padre Guilherme, e tudo ajudou muito esse povo. Ajudou bastante, entendeu? E, e a política sempre mexendo com as coisas aqui no Pino Arcado. E a verdade é que a culpada de tudo foi o governo federal, foi a Chess, que podia ter feito a Barra de Sobradinho, mas ter uma justiça social mais equilibrada com as pessoas mais carentes, com as pessoas mais fracas, com as pessoas mais pobres. E nesse sentido, aqueles que tinham seus bens, grandes fazendas, latifúndios, esses foram bem indenizados. Segundo, até a maioria deles morava já em Salvador, que foi descendente da família Lince de Albuquerque e de outras famílias aqui, que foram bem indenizados. Esse povo enricaram, jogaram dinheiro fora, alguns jogaram e ficaram pobres, mas foram bem indenizados e ganharam muito dinheiro. Enquanto a pobreza, aqueles que só tinham uma casinha, que plantava um pedaço da ilha, que vivia de pescaria, dessas coisas, coitado. Esses foram penalizados pela Chess. E não tinha como trabalhar. Ia trabalhar em quê, né? Foi penalizado pela Chess. A vida aqui trabalhava aqui, a plantação, a pequena plantação, mandioca, feijão, milho, nas ilhas, e a pescaria. Eles viviam disso. Agora, tinha uns pequenos pecuaristas que tinham algumas criação, algum gado, essas coisas. Essas eram as pessoas que pode dizer classe média, ou classe média alta, ou rico, como era chamado. Tinha uns ricos, mas ricos era a minoria. Muito minoria eram os donos das fazendas de carnavais, os donos das fazendas de gado, mas era a minoria. O restante era pobreza mesmo. E tinha aquela pessoa, e tinha aquela parte mais baixa, que a gente pode chamar de miséria mesmo, vivia em termos de miséria mesmo. Não passava fome, porque quem morava na beira do Rio São Francisco tinha o peixe. Pegava o peixe e a farinha, fazia que eles produziam a farinha, para fazer o pirão e comia. Mas não passava bem. Era uma vida muito de pobreza, de muita dificuldade, como até hoje continua sendo, como as coisas estão acontecendo. Mas muita coisa melhorou, veio o progresso. Depois de tanto tempo, apareceu tudo que a gente não conhecia. Tudo no celular. O celular e outras coisas, né? Aí veio para todo mundo, né? Como é que era a relação nesse sentido dessa luz que dava um sinal, né, para poder apagar a luz da cidade? Porque a cidade não tinha energia. Não tinha energia. A cidade não tinha energia. Então não funcionava. Tinha um motor gerador. O motor gerador, esse motor gerador era ligado 6 horas da tarde e apagava 10 horas da noite. Dava o sinal para apagar. Acendia, apaga 3 vezes. E apagava 10 horas da noite. 6 horas acendia e apagava 10 horas da noite. Lá no Pino Arcado. Em outra cidade era diferente. E a maioria dos anos passava sem energia, era sem ligação nenhuma, era no escuro mesmo. Mas aí quando o prefeito estava de boa vontade, comprava o combustível, botava o motor para funcionar, aí tinha uma energia de 6 horas, que é 18 horas, das 18 horas às 22 horas, onde a energia apagava. Então, era uma vida terrível nesse sentido. Era escuridão, a gente já estava até acostumado. Mas a gente acostuma. Mas a muriçoca era pouca, não tinha muriçoca não. A muriçoca era pouca. E hoje, como que vocês, o Rio para vocês é muito diferente do que era o Rio antes, né? Como que é isso? Como que é o antes e depois das pessoas
um rio. Por exemplo, a gente foi no Kaiser lá em outra cidade quase, né? O Kaiser aqui de Pilão Arcado, para a gente poder ir em Pilão Arcado até pegar o barco, né? A gente teve que andar aí, sei, 10 quilômetros, não sei, para chegar lá no Kaiser. Para ir ao Pilão Arcado Velho, tem que ir ao terminal pesqueiro da Passagem. No terminal pesqueiro da Passagem, você pega um barco e anda mais ou menos, vai de barco uma hora e pouco, chega no Pilão Arcado Velho. Vai de barco, né? No terminal pesqueiro. Eu ainda alcancei, de meu tempo, quando eu morava no Pilão Arcado Velho, que tinha uma estradazinha vicinais de remanso para Pilão Arcado, onde o transporte tudo era feito nessa estrada, mas era barco, tudo era feito de barco, através de barco. E tinha um transportezinho para carro pequeno, picape, jipe, rural, esses carros pequenos, transportava de Pilão Arcado para remanso. As coisas foram melhorando, aí botaram um ônibus de remanso para Juazeiro. A estrada não era asfalto, a estrada tudo era cascalho, de remanso para Juazeiro, de remanso para Petrolina. Então, a gente que ia viajar para Salvador, primeiro ia para remanso, pegava um transporte pequeno, um carro, um jipe, uma coisa assim, um jipe e uma picape, e ia para remanso, de remanso pegava o ônibus para Salvador. Não, para Salvador não, para Juazeiro. Passei para Juazeiro, de Juazeiro pegava São Luís para Salvador. Era uma empresa de remanso chamada Remansense, não sei de quem era, uma pessoa lá de Juazeiro, e a gente pegava na São Luís de Juazeiro para Salvador. Isso era viagem. Ainda alcancei, eu fiz isso no meu tempo de estudante. No tempo de minhas férias, que eu vinha de Salvador, eu trabalhava em Salvador, e vinha de minhas férias de trabalho, e vinha nesse sentido. Vinha para remanso, de remanso pegava um ônibus, pegava um carro pequeno para Pilão Arcado. Era uma vida muito pesada, muito apertada, entendeu? Mas aí as coisas foi progredindo. A primeira linha de Pilão Arcado para Salvador aconteceu aqui no Pilão Arcado Novo. Eu fui um dos primeiros passageiros, fui o primeiro passageiro da linha de Salvador para Pilão Arcado. Eu vim no ônibus da primeira viagem. Aqui em Pilão Arcado ia ter uma festa, como teve, da inauguração dessa praça principal, que veio o governador Antônio Carlos Magalhães, o Wilson Lins, o escritor Wilson Lins, e porque o nome da praça é o nome do coronel Franklin de Albuquerque, que é o pai de Wilson Lins, Wilson Lins foi deputado, escritor, foi presidente da Academia de Letras da Bahia. O Wilson Lins foi um grande jornalista, e eu vim lá de Salvador nesse ônibus. E aqui teve essa reunião onde estava Jorge Amado e Dona Zélia Gattai. Estavam aqui, tiraram retratos, fotos aqui, muitas fotos. Aí quando criaram a casa de Jorge Amado em Salvador, lá no Pelourinho, botaram todas as fotos de Jorge Amado e tudo, e o povo começou a roubar. Até as fotos que Jorge Amado, mais Dona Zélia Gattai e o Wilson Lins e o Antônio Carlos Magalhães tiraram aqui na Praça de uma casa. Até isso furtaram, roubaram. Lá no Pelourinho, na casa de Jorge Amado. Mas aí você vê, começou as pessoas, né? Passaram a mão lá. E lá, hoje está tudo rigoroso lá na casa de Jorge Amado, tá vigia, tá isso, aquilo, aquilo. E no início eles não fizeram nada disso. Já tem alguns anos isso. Já tem alguns anos. Mas eu me lembro muito bem, eu morava em Salvador nesse tempo, eu estudava e trabalhava em Salvador. Se quem quiser fazer mais outra pergunta, se eu souber. O senhor conhece pessoas que gostaram muito da mudança? Que acham que foi muito bom ter mudado do antigo para o novo? No início ninguém gostou, mas foram acostumando paulatinamente. Paulatinamente foram acostumando. As benesses foram chegando, estrada daqui para Salvador, telefone. Mas o telefone era o seguinte, era um posto de telefone. Alguém ligava para o posto da seleção, ia chamar em casa e falou, então tem telefone assim. Era desse jeito. E aí, qual edifício da antiga cidade você mais gostava e da nova cidade que o senhor mais gosta? Eu gostava muito das festinhas lá de Pilão Arcado. Que acontecia onde? Hein?
Onde que era a festinha? Era festinha naqueles pequenos clubes. Aqueles pequenos clubes que eram chamados sociais, aqueles carnavais, fazia as festas de São João, aqueles pequenos clubes que a gente começou a namorar com os adolescentes, entendeu? E aquelas festinhas eram muito interessantes. E eu sempre arrumava uma namorada, de vez em quando arrumava. E aqui, qual lugar assim da cidade? Tem festa boa aqui também. Aqui praticamente eu não tenho mais idade para me isolei um pouquinho para negócio de festa aqui. Mas no início eu participava daquelas festas boas, bacanas. Aqui eu gostava muito. Mas agora eu prefiro ficar um pouco retraído, recolhido e retraído também, no bom sentido, porque eu sou um homem polêmico. E o que eu tenho que dizer, eu digo. Então, para isso, a gente procura se excusar de certos ambientes, como diz o nordestino, daqueles mais antigos, que o homem desmoralizado no Nordeste brasileiro, se ele não se vingar, é melhor estar morto. E por isso eu evito certas coisas, apesar de não ser valente, não sou valente não, mas eu evito certas coisas para evitar, para não acontecer, entendeu? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, e eu estou fazendo essa hora para não esperar acontecer. Eu tenho só uma curiosidade. Eu estava conversando com uma senhorinha ali, e ela falou, não, ali tem um senhor que conhece, né? Aí eu ficava perguntando para ela, se na mudança, quando a chefe deu as casas, né? Indenizou, né? Tem até uma senhora que a gente entrevistou lá em Petrolina, ela chama de gratificação. Fez a gratificação, pessoal. As casas não mantiveram os vizinhos, né? Então, não era assim como se o senhor morando aqui, tem um senhor que mora ali, tem o senhor. Vamos mudar esses 3 que são vizinhos, ou esses 5, vamos mudar lá para perto da pracinha, né? E a menina aqui também falou, não, tem um senhor aqui, praticamente nessa pracinha aqui, quase todo mundo também é de Pilão Arcado antigo, né? Como que era feito essa escolha, né? Foi uma assistente social da Chess, por nome de Dona Severina. Essa mulher, ela tinha carta branca para fazer o que quisesse. Até na época da ditadura militar, e era uma chefona aqui, né? Foi ela que, junto com a engenharia, com os engenheiros, com tudo, que fizeram o loteamento. Tudo aqui, para cada uma pessoa ter o seu terreno, entendeu? Aquelas pessoas que não podiam construir sua própria casa, eles fizeram as casas populares. Ainda hoje tem algumas por aqui, como em Remanso também tem, como nessa sociedade tem pessoas mais pobres que não conseguiram fazer. Indenizada, ela que construía a casa. Né? A pessoa, quando era indenizada, ela que tinha que construir a casa. Era antes de construir a casa. Só construía. Então a pessoa que era indenizada construía a sua casa do jeito que quisesse. E aquelas pessoas que não podiam, eles deram. Essas casas populares, de 2 quartos. Aí foi a casa popular, que aqui em Pilão Arcado teve muito, como a Remanso ainda tem. Como aqui ainda tem. Mas quem foi melhorando de vida a situação foram reformando as casas. Tem delas aí que já viraram foi prédio. Graças a Deus, prédio de 1º e 2º andar. Entendeu? Dessas casas populares. Então o pessoal melhorou de situação, melhorou de vida. Mas antes, eles tinham as casinhas populares. Só vinha as casinhas populares. Quem não tinha condição de ter uma casa, a chefe dava. A casinha, até os doidos. A chefe dava a casa e era bom para a família dos doidos, que ficavam satisfeitos. Mas tinha um doido aqui, uma história muito interessante. Tinha um doido aqui por nome Anísio. Aí a dona Severina, que não era gente que prestasse, a dona Severina, que era assistente social, a chefona, tinha carta branca na mão, a dona Severina quis dar uma casa a Anísio. Chamou a Anísio umas 2 vezes lá no escritório dela. A escritório aqui, que tem um escritório aqui. Chamou a Anísio para dar a casa e a Anísio não aceitou. A família de Anísio doido para a Anísio aceitar a casa. A Anísio não aceitou a casa. Até que a Anísio não aguentou mais a dona Severina querendo dar essa casa a ele. Disse, dona Severina, não quero não. Para que diabo que eu quero casa? Você não tem mulher? Para que diabo que eu quero casa? E não queria casa porque não tinha mulher. Para que diabo que eu quero casa? E aí não conseguiu casa. Não quis não.
Não aceitou, não. Se não tinha mulher, por diabo que quer casa? Eu não tenho mulher, por que diabo que eu quero casa? E assim foi interessante. Sim, com algumas perguntas mais aí que vocês acharam interessantes. E como que você enxerga hoje Pilomarcado antiga? Como que... O que vem na sua cabeça quando você pensa em Pilomarcado antigo? A Pilomarcado antigo hoje é uma relíquia, é um patrimônio histórico. É uma coisa que está aí como patrimônio histórico. O município de Pilomarcado é um município muito grande. Ele tem uma área muito grande na beira do rio, mas também se estendendo para o fundo do município, que vai fazer divisa com o Piauí. E faz divisa aqui com Remanso, com a cidade da Barra, o município da Barra, e Buritirama, e com o Piauí. O município de Pilomarcado, ele é um município que ele tem 3 biomas. Beira do rio, que é um bioma beira do rio, que a gente chama beirada do rio, beira do rio. Tem o bioma Caatinga e tem o bioma Brejo. O bioma Brejo, as terras aqui no município de Pilomarcado, é semelhante às terras de Tocantins e de Goiás. Tem brejo, tem caju, tem aquele negócio da espinha na boca, que faz piqui. Tudo tem essas mesmas frutas que dá no Cerrado, lá de Goiás e de Tocantins. Tem aqui no Pilomarcado e na Barra também tem. No município da... Só tem esses 2 municípios que eu conheço por aqui que tem essas coisas. A Barra aqui vizinha, que é nosso vizinho, nos brejos da Barra, que Barra também tem um bocado de brejo, e nos brejos de Pilomarcado. Pilomarcado tem vários brejos, que é outro tipo de bioma semelhante aos terrenos lá do Cerrado. E por essa questão, antigamente, hoje a coisa já está misturada. Já está misturada, mas antigamente, que o povo não se deslocava muito, se deslocava, mas só para fazer alguma viagem, alguma coisa, mas não se deslocava. Então, em Pilomarcado era dividido. Quem nascia na beira do rio era chamado beiradeiro. Quem nascia no bioma Caatinga era chamado catingueiro. Catingueiro com 2 A. E quem nascia no bioma brejo, brejeiro, ainda hoje continua. Ainda hoje continua. Eu sou um beiradeiro. Beiradeiro. Eu sou um beiradeiro. Cabeça aqui eu tenho um beiradeiro aí no livro. Beiradeiro. Aqui é o barranqueiro. Barranqueiro. Barranqueiro e beiradeiro é a mesma coisa. Mas nesse livro que eu te dei aí, tem a história de Pilomarcado, como surgiu, como aconteceu, com detalhes de riqueza. Tem, de pesquisa, não foi eu que inventei, não. Que bacana. Nossa. Muito obrigado. Infelizmente a gente vai ter que voltar, porque eu estou preocupado com a hora para Remanso, porque a gente não sabe dirigir bem. Se vocês... Sim, mas aqui não tem problema não. Só uma curvazinha na saída daqui. A curva já tem virado algum carro, alguma coisa, mas cuidado. Mas aqui é 1 quilômetro, 2 quilômetros daqui da festa. Uma curva logo no início daqui. Mas, e os animais. Os animais. E os animais, é verdade. Agora, se vocês quiserem retornar aqui, eu estou aqui à disposição.